Meu nome é Alberto Rodrigues Pompeu. Eu sou nascido, acreditem de verdade, sou nascido em Foz do Iguaçu. Diferentemente dos imigrantes aqui dessa região, eu sou de uma família de Guarapuava, que veio para aqui no oeste do Paraná na década de 20. Nós viemos para cá, a minha família toda nasceu ou em Guarapuava, ou em Catanduvas, ou em Foz do Iguaçu. Nós somos pioneiros aqui desta região. Meu pai era um empreendedor, era um sertanista, e sempre gostou desta região, apesar de que ele tenha vindo do Rio Grande do Sul. Ele encontrou ali nos campos de Guarapuava, na região exata de Candói atual, ele arranjou uma filha de um fazendeiro e casou lá e constituiu a família. E está aqui, eu sou um resultado deste casamento. Aliás, o último, porque nós somos de uma família bem numerosa. Nós éramos em 14 irmãos e eu sou o número 14. Muito bem, nós viemos primeiramente a minha família, meus avós. Eu tenho avós sepultados em Catanduvas e eles vieram pela linha telegráfica que foi aberta no início do século XX. E nós viemos primeiro para Catanduvas. Eu já nasci em Foz do Iguaçu no dia 15 de novembro de 1937. Eu já estou hoje, nesta data, com 78 anos. No final do ano faço 79 e, claro que o ano que vem eu completarei 80 anos. Sou praticamente um dos últimos desses 14 irmãos. Meus pais sempre primaram pela educação dos filhos. Todos meus irmãos, quase todos são professores, já hoje aposentados ou falecidos. Minhas irmãs, todas professoras, inclusive aqui em Cascavel, várias delas. Nós viemos aqui para Cascavel num passeio no dia 15 de setembro de 1949. Eu tinha 11 anos de idade, nós vínhamos de Maringá para cá, numa visita, e meu pai, como um desbravador, ele acertou-se com governantes da época. Aqui, Cascavel, a região aqui do oeste do Paraná, tinha recém saído do território, tinha sido extinto o território. E um departamento administrativo do oeste resolveu fazer uma estrada daqui ao Piquiri. E até então, a ligação para o norte do Paraná era feita por Guarapuava ou Ponta Grossa. E essa estrada meu pai abriu e eu acompanhei ele. Eu era um menino ainda, já dirigia carro, ajudava meu pai. E essa parte do sertão aqui da região oeste, o Vale do Piquiri, é toda nossa conhecida desde dessa época. Bom, eu já vim de lá do norte do Paraná, de Maringá, com o primário completo. E aqui nós não tínhamos chance nenhuma de estudar. E como havia necessidade de se deslocar para outra cidade, isso demandaria recursos, demandaria que nós não tínhamos. Uma irmã foi estudar em Guarapuava, Ponta Grossa, enfim, em outras regiões, e eu fiquei aqui em Cascavel. Mas uma irmã que estudou em Guarapuava, que fez o primário na época, fazia o primário em Guarapuava. Nós, no interior, naquele tempo, na década de 40, nós morávamos em Cantagalo. Cantagalo hoje é uma cidade, é uma comarca, e naquele tempo também não tinha uma escola de primária. E a minha irmã foi lá. E ela, por acaso não, por uma escolha, ela fez, além do curso regular, ela se preparou em datilografia.
parece uma brincadeira hoje se falar num curso dessa natureza, mas foi o suficiente para que ela soubesse bater a máquina. E ela meu pai, como presente a ela, comprou uma máquina de escrever. E eu, como menino, 7, 8 anos, eu vivia mexendo naquela máquina de escrever. E essa máquina de escrever, ela sempre implicava com esse fato. E ela resolveu, dizer, você quer aprender, vai ter que aprender com os 10 dedos como eu aprendi. E até hoje, eu sou um datilógrafo, né, com a mão completa. Isso me serviu, sem escola, sem nada, eu aprendi. E na continuidade da minha vida, o meu pai sempre imaginou que eu deveria ser um topógrafo, um agrimensor, se possível, um engenheiro, porque era aquele trabalho que ele executava no interior. Ele sempre se valia desses profissionais. Muito bem. E eu fui. Aí ele me encaminhou, eu tinha 14 anos, me encaminhou para a Comissão de Estrada de Rodagem. A Comissão de Estrada de Rodagem é aquela estatal que construiu, naquele tempo nós denominávamos era a BR-35, a estratégica, e hoje é conhecida como BR-277. Eu fui um funcionário com 14 anos, já ingressei nessa. Mas como auxiliar de um topógrafo, era meu destino era ser. Mas, por acaso, tinha uma máquina de escrever lá na minha mesa. E eu comecei a mexer nessa máquina e os meus chefes perceberam que eu sabia datilografar, que era uma raridade também para os demais meninos ou rapazes, enfim. E começaram a me entregar serviço e eu comecei a executar e logo eu fui promovido a escrevente porque eu tinha esse desempenho graças a essa habilidade. Muito bem. E o fato de escrever, aí despertou a possibilidade, a busca do primeiro escritório de contabilidade em Cascavel, o escritório de Cascavel, que era do senhor Dimas Pires Bastos. Ele foi me buscar lá nessa comissão. E depois de um certo tempo, de várias tentativas, eu saí daquela comissão e fui trabalhar como auxiliar de um contador. Mudei o meu roteiro de vida, em vez de ser um auxiliar de um topógrafo, de um agrimensor, ou mesmo do engenheiro que havia, eu passei a ser um auxiliar, um aprendiz de contabilidade mercantil. E essa contabilidade mercantil me trouxe outro rumo na vida, porque havia necessidade, o escritório precisava de profissionais e eu, dedicado, logo dominei essa área que eu até hoje exerço. Foi interessante a mudança de vida. Muito bem. Desse escritório, eu passei para um outro escritório maior, e onde uma empresa precisou de trabalho de auditoria, onde eu fui auxiliar nessa auditoria. Esse problema era uma indústria madeireira, e eu estava lá junto, fazendo o levantamento e tal. Essa indústria, depois de resolvida a pendência, que era um desacerto entre associados, entre sócios, essa empresa me cooptou e eu fui trabalhar com eles. E, em vez de ficar em Cascavel, fui trabalhar em Foz do Iguaçu, num porto de exportação de madeiras. Aí eu passei a entender mais de contabilidade mais industrial na parte. Essa empresa aqui, ela se desenvolveu bastante, eu como chefe da contabilidade, eu atendia 5 serrarias. Era uma quantidade enorme de pessoas a serem atendidas e o contador. Daí, depois de mim, formamos uma equipe e passei a trabalhar alguns anos nessa empresa em exportação, lutando, inclusive, com... Voltei, inclusive, para minha terra natal, não que eu buscasse isso, mas foi uma coincidência e eu fui
a Foz do Iguaçu, depois uma outra empresa aqui na região, aqui hoje é a Ibema, proprietário dessa imensidão dessa terra, também me contou e eu acabei vindo trabalhar em Ibema. Não havia Ibema, a Ibema foi uma consequência depois. Era uma serraria, onde havia uma área muito grande de pinheiros e tal, e eu, já nessas alturas, já um profissional, já de grande conhecimento na área, desenvolvi um bom trabalho. Nesse lugar, interessante, outro detalhe que aconteceu na minha vida. Eu fui cooptado, fui abordado pelo prefeito de Catanduvas, recém-eleito, no desmembramento de Catanduvas, que quando criaram, esse prefeito, que era amigo de meu pai, veio me buscar para que eu trabalhasse na prefeitura como contador. Imediatamente eu recusei, porque eu não era um contador dessa área pública. O meu era a área mercantil, a área de indústrias. Mas, de qualquer forma, eles não desistiram e me proporcionaram vários cursos adicionais, em Curitiba, junto ao órgão do governo, e eu aprendi, junto à prefeitura de Cascavel também, e eu acabei aceitando esse emprego. Daí mudei para Cascavel e fazia o trabalho. Mas esse contato com a prefeitura de Cascavel resultou num determinado momento que o profissional saiu da prefeitura. Então, quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu desenvolvi 4 anos sob o governo do Tarcílio Mion, depois do Odilon Reinhardt, que foram os prefeitos da época, e aí eu acabei, mas nessas alturas, conhecendo uma moça que tinha vindo lá do norte do Paraná e tal. Nós aqui tínhamos o conhecimento com as moças aqui, era principalmente nos bailes, naquele tempo. O clube principal era o Tuiuti, nós éramos frequentadores assíduos, e sempre estavam na diretoria também, o fato de estavam lá. Lá apareceu uma moça que dançava bem e que era bonita, e não deu outra, né? Aí o trabalho o assédio foi longo, mas aconteceu. Nós casamos, ela, Meire, nós casamos em 1964. Nessas alturas, nós também, ela era estudante, ela era professora, mas ela também cursava a escola normal. Primeiro a escola normal ginasial, que era o Carola Moreira, em Cascavel, e depois depois de casados, ela cursou o Irene Henrique, que era de grau secundário. Muito bem. Mas a luta nossa, então, foi interessante, porque assim que eu assumi, quando casamos e tal, pensamos, nós temos que continuar estudando. Mas estudar aonde? Se os outros tinham condições de visitar, estudar em outras cidades. Aqui, a formação superior, aqui, as escolas, era ou Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba. Muitas professoras iam estudar em Jandaia, interessante. Amigos nossos foram estudar em outras cidades, outros foram para Maringá e assim por diante. E nós não tínhamos essa condição, porque nós tínhamos que trabalhar, tínhamos que sobreviver, nossa vida era essa. Nós vivermos, nós trabalharmos para nosso sustento. Mas muito bem, e a luta foi, quando surgiu aqui a nossa luta por uma escola superior aqui, e que deu resultado na Festivel, então. Nós somos alunos, eu e ela somos alunos da primeira turma. Eu cursei letras e ela cursou pedagogia. Nós somos alunos do dia 16 16 de agosto de 1972, alunos da primeira turma, isso. Eu não concluí letras e ela não concluiu pedagogia. Por quê? Circunstâncias próprias e tal. Mas veja só a respeito da minha profissão. Eu, como contador, trabalhava em escritório, depois tinha um escritório próprio. Muito bem. Mas eu desenvolvi, como já disse,
um trabalho também em prefeituras, um conhecimento além do normal de um contador. Fui contador público. Muito bem. Logo em 1966, 2 anos de casado, eu fui também contatado pelo diretor do Colégio Marista de Cascais, era o irmão Carlos Leone. Ele me chamava pelo apelido, Alberto, eu preciso de um professor de contabilidade pública. E eu soube que você sabe contabilidade. De fato, contabilidade pública eu sei, eu já trabalhei muitos anos nisso, mas eu não sou professor. Entre fazer as coisas e transmitir, há uma diferença. Eu nunca tive essa habilidade, eu nunca tive essa. Mas não, ter que aprender e tal. E aí eu passei a ser professor do curso técnico de contabilidade do Colégio Marista, na área principalmente de contabilidade pública e orçamento, que é o nome da disciplina. 8 anos eu fui ficando lá, fiquei 8 anos lá. Interessante que lá nesse colégio eu não dava só aulas de contabilidade pública. Quando faltava outro professor, é claro, eu tinha o conhecimento das outras áreas, era muito fácil. Com esse conhecimento na área contábil, eu fiquei uns tempos sem frequentar, porque eu não concluí o curso de letras. Eu fiz só o primeiro ano, minha esposa nem o primeiro ano, porque ela ficou grávida da nossa filha, que formou-se, é professora hoje aqui, felizmente, né? E nessa vida tem várias coincidências, né? Muito bem. Fizeram a UniOeste, aliás, a FUOP, a primeira fundação municipal, que se transformou na continuidade com a FUOP, que era a Fundação da Universidade do Oeste do Paraná, que era uma entidade municipal. Ela, como escola, ela tinha, como curso, como uma escola, era a FICIVEL, nossa faculdade. Ela era na área somente de licenciaturas, né? Nós não tínhamos nenhum bacharelado na época, né? Mas era a necessidade da qualificação dos nossos mestres. E, olha, várias pessoas que a gente ainda lembra desse primeiro quadro, como o professor Bertolino, como a professora Elmir, enfim, vários que depois que continuaram até a sua aposentadoria, né? Tantos que nesse momento fogem ou não, mas pessoas que se dedicaram à nossa formação. Muito bem visto. Mas na continuidade, o esforço público foi muito bom. Conseguiram trazer para Cascavel, aqui para a nossa, então, FICIVEL, mais 2 cursos, mas desta vez os bacharelados, que foi o curso de Ciências Contábeis e o curso de Administração de Empresas, que era o nome do curso da época. É claro, nós estávamos lá. Ciências Contábeis, puxa vida, era nosso sonho da vida, já que tínhamos nos dedicado à contabilidade na vida, por que não um curso superior na área? Muito bem. Só que o grupo, nós éramos 75, eram 75 vagas em cada curso. E nós, é claro, disputamos, né, com todos. E o grupo que se formou eram praticamente todos profissionais, todos veteranos. E os professores nem tanto na área, né? Mas nós nem tínhamos aí para complicar. Nós queríamos realmente ajudar e tal. Tanto é que quando concluímos o curso, nós somos da turma de 80, a primeira turma no meio do ano, nós fomos já imediatamente convidados a integrar o quadro de docentes da FICIVEL. Aí eu passei a ser um professor. E claro, a disciplina que me deram era contabilidade pública, orçamento, aquela que eu dominava. E com isso eu fiquei
completei 40 anos de contato aqui com a nossa antiga FECIVEL, hoje Unioeste. Né? E dentro desse tempo todo nós fizemos, exercemos várias atividades aqui dentro. Fundamos grêmios estudantis, fundamos a fundação, fundamos a Associação dos Docentes. Nós tínhamos a prática na vida. Nós vemos, como o contador sempre sabe dessa burocracia necessária para o funcionamento. E nós estávamos ali sempre participando dessas atividades. Eu mesmo sempre gostei de atividades associativas, e dentro da nossa cidade, nós sempre participávamos, e então, para criar aqui umas entidades paralelas aqui, necessárias aqui, foi muito fácil. Nós sempre tivemos esse gosto por fazer aqui. Dedicávamos bastante. Hoje essas entidades estão ainda funcionando, e felizmente com bom patrimônio. E muito bem, veja bem, dentro da ligação que nós tínhamos aqui com a Unioeste, nós desenvolvimos também atividades empresariais fora daqui. E eu e a minha esposa, nós sempre fomos sócios dentro de negócios. Instalamos em Cascavel uma livraria, uma raridade, né? Uma cidade pequena, então, e dessa livraria nós desenvolvemos uma gráfica, que também ficamos muitos anos. E muito bem. E é claro que estamos ainda desfrutando deste patrimônio adquirido em razão do desenvolvimento econômico dessas empresas, mas também desfrutamos com muito gosto da amizade que nós adquirimos, que granjemos aqui no meio aqui da nossa Unioeste. Nós temos aqui só amigos, sempre estamos aqui, participo até hoje do conselho do campus aqui, representando uma entidade, não me deixaram fora, estou aí participando em reuniões periódicas aqui dentro. Então, ainda não deixei de ser um membro aqui da nossa Unioeste, campus de Cascavel. Eu fico muito alegre sempre de estar por aqui, porque cada setor sempre é uma amizade, é um sorriso, é um abraço, muito importante para nós. Fez e faz parte da nossa vida a Unioeste. Pelo nosso conhecimento, aqui dentro, pela nossa atividade aqui, num determinado momento, a administração superior, a reitoria, nos convidou para participar da auditoria da reitoria, enfim, de toda a Unioeste. E como me parecia um trabalho simples, que a gente já tinha prática e tal, aceitamos de bom gosto e tal. E tal, porque o nosso engano aconteceu um engano de nossa parte, nas nossas previsões. Havia algumas encrencas, e principalmente o hospital universitário, que estava atravessando uma dificuldade muito grande na sua administração. E nós, como auditor-chefe, nós participamos de uma comissão de auditoria, junto com órgãos do Estado e de outros setores, para fazer o levantamento do hospital. E, claro, como profissional, já estávamos lá, e, claro, descobrimos uma série de dificuldades, e imediatamente, já ao relatarmos e vermos a necessidade de que o hospital precisava de uma solução, uma vez que ele representava um setor muito importante na comunidade, com assistência, e também muito importante aqui no setor de ensino, na área de saúde, já que aqui
já contava com 5 cursos na área de saúde e os estágios eram praticados lá no hospital universitário. E assim que foram descobertos alguns desvios de conduta lá no hospital, a diretoria foi afastada, alguns pediram saíram da administração do hospital e para não ficar acéfala, nos pediram para indicar alguém para dirigir o hospital. E como havia uma confusão, ninguém aceitou dirigir o hospital. E aí a direção, a reitoria e mais os dirigentes da época nos convidaram. Em princípio não aceitamos porque não era possível, né? Era uma área um pouco diferente da minha. Eu sou da área de finanças, da área de controles e tal, mas não da área de saúde. Mas de qualquer forma não havia como ficar acéfala. Combinamos com o reitor para ficar 3 meses até que fosse designado alguém para dirigir o hospital. Geralmente, como era costume, da área de saúde. Mas, tão logo fui designado, fui assumir, nós fizemos o levantamento das necessidades imediatas, se havia uma necessidade de recursos prementes, nós solicitamos ao governo um recurso extra e coincidiu também, na minha vida tem algumas coincidências interessantes, né? Que o governador de passagem aqui, por Cascavel, num momento político de outra natureza, soube da minha designação e mandou alguém fazer um convite para que eu fosse ao lugar onde ele estava jantando, que era a churrascaria do João do Porão. E eu, telefonado à tarde, até no final da tarde, eu tive que comparecer. E ele lá, em frente aos órgãos de imprensa, ele comunicou a todos que eu era o novo diretor do hospital universitário, diretor-geral do hospital, e que tinha solicitado um recurso adicional. E que naquele instante ele estava autorizando. E daí eu fiquei complicado junto à administração de não continuar mais na administração, porque ele fez em razão da minha pessoa, talvez as informações que ele tinha a respeito. E esses 3 meses, combinado com a reitoria, se transformaram em 8 anos. Muito bem. Conseguimos melhorar bastante, nós conseguimos arrumar as finanças, ampliamos bastante, de 15 mil metros quadrados que havia, entregamos com 26 mil, várias obras, muitas obras mesmo. Enfim, é um trabalho que nós deixamos em condições para a época, muito bom. Então, foi um trabalho que, uma coincidência também, como eu disse, de eu ser o auditor, porque um hospital, eu quero falar que um hospital universitário, ele era, na verdade, um hospital regional. Ele foi transformado em hospital universitário por lei, por decreto, por lei, mas não que ele tivesse condições técnicas para isso. Eu sempre informo essa diferença. Hospital regional trata de assistência. Hospital universitário trata da assistência e o ensino. E essa é a grande diferença. E nós tivemos que implantar, porque não havia condições, espaço especial para o ensino. E nós conseguimos, nesses 8 anos, implantar as salas especiais e tal. E hoje o hospital, tecnicamente, tem essas condições.